Buenas tardes. Vamos a iniciar este pequeño simposio sobre TMS y su actualización en América Latina. Es un gusto estar aquí en este querido país, que es un país extraordinario en su constitución geográfica, pero lo mejor que tiene son sus personas. Y como representante del Cono Sur, es un gusto estar aquí entre ustedes. Voy a hablar al comienzo un poco sobre algunas características de la estimulación magnética. Y yo soy Alexander Leiforpijk, psiquiatra, dirijo el Instituto de Psiquiatría y Psicología de Montevideo en Uruguay. Es un equipo multidisciplinario con 28 personas de psiquiatras y psicólogos. Y tenemos múltiples áreas de interés, de trabajo clínico, y el TMS ha sido de las últimas incorporaciones. Me parece que es una pena que no haya más gente en el auditorio porque se pierden una de las estrategias o instrumentos que tenemos para tratar la depresión, que está revolucionando bastante el campo de la medicina. La primera presentación de hoy le iba a dar al doctor Matías Bonanni, que se quedó trancado, decimos, en el aeropuerto de Ezeiza, sin poder salir del aeropuerto porque el billete estaba mal emitido y entonces se frustró. Y bueno, hemos tomado unos diapositivos de él para hacer una pequeña presentación sobre el TMS. Lo primero que tenemos que saber es que el TMS es resultado de una corriente que circula por una bobina. Esa corriente eléctrica circulatoria genera un campo magnético perpendicular que estimula la corteza cerebral hasta una profundidad de 2 centímetros. Entonces se está estimulando los circuitos eléctricos de la corteza cerebral. Esta es la clásica figura del coil, de la bobina, que es la figura en 8. Estamos en los comienzos, a pesar de que ya se ha transcurrido bastante tiempo de esta técnica, estamos en los comienzos de TMS porque todavía falta precisar muy bien, por ejemplo, el tipo de potencia, la frecuencia que vamos a hacer. Por ejemplo, muchos de nosotros trabajamos con frecuencia de 10 Hz, otros trabajan con frecuencia de 20 Hz. Yo personalmente pasé de la experiencia de 10, luego fui a 20 Hz, luego bajé a 10 Hz, que sí que digamos que van variando mucho el tipo de estimulación según la experiencia que vamos teniendo, y no hay un consenso todavía sobre cómo tienen que hacer las estimulaciones para diferentes patologías, ¿no? La duración de los trenes, por ejemplo, el espacio intertren también depende mucho, el tiempo intertren, la forma de la bobina también cambia, la más aceptada es la forma 8, pero también hay una forma, digamos, cónica, que también que es 8, pero también es muy buena. Y, en fin, hay diferentes elementos todavía que no nos permiten decir exactamente cuál es la mejor forma de estimular. Me parece que tenemos mucho campo para seguir investigando. Ahora hace un tiempo está lo que se llama la neuronavegación, que nos permite, de alguna manera, saber en qué área del cerebro estamos estimulando, que eso es un gran avance. Pero lo importante de esto es que nosotros en verdad estamos estimulando circuitos. Entonces, si bien es muy importante el punto donde estamos estimulando, lo más importante es que me parece que no tanto el punto, sino que es el área, porque estamos estimulando circuitos. Aquí tenemos las dos formas de la bobina. Esta es la bobina circular, esta es la forma de 8. Y la bobina en forma de 8 lo que hace es concentrar el punto máximo de intersección de los dos círculos y da un punto central de mayor estímulo del campo magnético. Aquí se ve representada cómo se expresan estas dos formas de estimulación. En diferentes protocolos de TMS se usan periodos de estimulación, periodos intertren, luego otro periodo de estimulación. Esto varía y va cambiando mucho. No solamente cambia teniendo en cuenta el espíritu de silencio de la neurona, sino también por las características de los aparatos. Hemos visto, por ejemplo, que algunos aparatos la bobina se calienta más si se disminuye mucho este tiempo de intertren. Y también es un dato importante que ustedes saben que el único peligro o el único efecto secundario
no deseado que puede producirse en esta técnica es la convulsión, una crisis epiléptica. Personalmente, yo tengo más o menos más de 200, casi 300 pacientes. Nunca hemos tenido una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, pero en los casos en que han habido crisis convulsivas se han visto porque este periodo de intertren ha sido menor, que es un elemento entonces muy importante para tener en cuenta. Aquí este es muy importante porque vemos cómo se propaga la estimulación eléctrica luego del campo magnético actuando sobre las neuronas. Por la ley de Faraday, el campo magnético, al atravesar la corteza, encuentra los circuitos eléctricos y por la ley de Faraday se transforma ese campo magnético en corriente eléctrica. Así que ese es el principio para saber cómo es que actúa el campo magnético, ¿no? Es decir, la transformación del campo magnético por la ley de Faraday en una corriente eléctrica al encontrar los circuitos eléctricos. Y esto también demuestra otra cosa muy importante que es lo que llamamos la neuroplasticidad, que es me parece un elemento de enorme futuro para nuestro campo, porque la neuroplasticidad va cambiando el cerebro y va produciendo, por ejemplo, en el caso del TMS, aumento del BNDF, como se ve en la electroconvulsoterapia. Y esto que vemos aquí, de cómo se pasa de un hemisferio al otro, ustedes saben que un campo, ya lo vamos a ver en las próximas presentaciones, pero un campo nuevo que se está desarrollando en la estimulación magnética es en el autismo. Y concretamente nosotros hemos ya hecho algunos casos de pacientes autistas y hemos visto, por ejemplo, que no lográbamos estimular, no lográbamos tener el umbral motor derecho y luego de hacer estímulos en el lado izquierdo logramos sí tener los umbrales motores al lado derecho. Que sí que una conectividad de un hemisferio a otro, ¿no?, que nos permitió tener una neuroplasticidad, ¿no? Esto también muestra la amplia difusión que tiene, ¿no? Cómo se llega inclusive en el otro hemisferio a verse estimulación de la corteza. Bueno, aquí se ve la penetración que tiene el campo magnético, que son los 2 centímetros, ¿no? Y la idea cuál es, que estamos estimulando aproximadamente el área 6 de Brodmann. Eso hay toda una técnica para realizarla, que es una vez que se detecta la zona del umbral motor, hay una fórmula que se llama F3, que nos lleva a determinar el lugar para estimular, que es hacia adelante, unos 6 centímetros. Y la idea es que estamos llegando al área 6 de Brodmann. Esa área es la que tiene mayor conexión con el sistema límbico. Es como la ventana para entrar de una forma retrógrada hacia adentro, hacia el sistema límbico, que sería el lugar al cual estamos tratando de estimular, ¿no? Es breve lo que voy a mostrar, es un estudio que estamos haciendo en nuestro país, en Uruguay. Me parece que yo fui el primero que empezó con TMS en América Latina, empecé en el año 99, después de haber estado en el año 98 en un curso en Harvard, dirigido por Álvaro Pascual Leone, donde tuve la oportunidad de estar con el doctor Barker, el profesor Barker, ingeniero, que fue el creador de la estimación magnética. Entonces, un ingeniero que, haciendo su tesis doctoral, demostró cómo las neuronas podían ser estimuladas por campos magnéticos. Y tuvimos también la oportunidad de verlo el año pasado, a principios de este año también, en el Congreso de Estimulación Magnética, ¿no? Bueno, ¿y qué resultados estamos teniendo? Este es un estudio que estamos haciendo, porque hemos llegado finalmente a un protocolo más específico. Como ya les decía, pasamos de tener, por ejemplo, de empezar con 1.500 estímulos por sesión a tener 8.000 estímulos por sesión, lo que son varias veces, ¿no?, el inicio. Los protocolos americanos inicialmente eran así de 1.500, ¿no? Nosotros tenemos más libertad de movimiento y más facilidad tenemos de consultar a comisiones de bioética para hacer estudios y nos permitimos manejar de otra manera. Y hemos hecho todos los trabajos, todas las investigaciones las hemos hecho dirigidas o orientados por Mark George, ¿no? Hicimos estimulaciones bilaterales, ¿no?, primero a izquierda, luego a derecha, y fuimos variando. Tuvimos casos de pacientes bipolares que
que estados depresivos viraban a la fase eufórica, ¿no? Luego empezamos con estimulación bilateral y ese mismo paciente no viró más, por ejemplo, pero hemos pasado por muchas etapas. Pero finalmente nos quedamos con un tipo de estímulo que son los 6.000 estímulos, ¿no? Son 20 sesiones que ahora voy a pasar a describir. Esta muestra, que es parte de la muestra, que lo que tenemos por ahora, pensamos llegar a unos 50 pacientes. Actualmente lo que tenemos en este periodo son 23 pacientes de 26 y 73 años. Fíjense qué interesante esto, 73 años, ¿no? Este es un paciente, es un arquitecto que empezó con un cuadro depresivo hace prácticamente 2 años y medio, no respondió a ningún tipo de medicación, por su actividad no convenía que hiciera electroconvulsoterapia, y le hicimos estimulación magnética y tuvo una muy buena respuesta, y ahora está en tratamiento de mantenimiento. Tenemos el caso, esto es común, que son, fíjense, digo, al revés de lo que suele ser, ¿no? Que son más hombres que mujeres, ¿no? 13 hombres contra 10 mujeres. La localización es frontolateral izquierda. La frecuencia estamos hablando de 10 Hz. Fíjense que, como decíamos hoy, fueron diferentes estímulos que fuimos haciendo, pero finalmente nos quedamos en los 6.000, que es un tratamiento que nos lleva más o menos 1 hora al paciente, ¿no? El paciente no tiene ningún efecto secundario, a veces tiene un poco de cefalea, pero eso con aspirina o con cualquier analgésico suele retroceder, y los pacientes, por ejemplo, vienen manejando y luego van conduciendo luego para su casa, ¿no? ¿Y qué resultados vamos teniendo por ahora, ¿no? Fíjense que es interesante. Estos son pacientes que han sido refractarios a la medicación, es decir, pacientes resistentes a 4, 5, 6 antidepresivos. Varios de ellos fueron pacientes que se trataron con electroconvulsoterapia, algunos con respuesta y otros sin respuesta. Los que tuvieron respuesta no quisieron seguir con la electroconvulsoterapia por los efectos secundarios, de tipo cognitivos, ¿no? Y pues pacientes que no habían respondido a la electroconvulsoterapia. Y fíjense que vamos lo que se ha logrado, que es un 65% de remisión, que me parece una cifra bastante alta, pero claro, lo que tiene en contra de esto es que antes te dio, no está acá la cantidad de estímulos que hemos hecho, ¿no? Generalmente nuestros tratamientos son de 20 estímulos, ¿no? Para lograr la mejoría. Si no se logra la mejoría, vamos a 30 y si no llegamos a 40. Y no está puesto aquí, pero el 50% de estos 65 tuvimos que pasar los 20 estímulos, ¿no? Lo cual se hace un poco pesado para las personas, ¿no? Y nosotros, ¿por qué hemos insistido tanto en buscar nuevos parámetros y hemos ido subiendo inclusive la cantidad de impulsos? Porque es mucho el esfuerzo que hacen los pacientes, tener que venir todos los días, durante 20 días, de lunes a viernes. Entonces ellos esperan un resultado que tiene que ser muy satisfactorio. Entonces no nos convencía lograr que, por ejemplo, fíjense que casi el 78%, si sumamos estos dos, 78% mejora, ¿no? Pero, digo, el índice de respuesta, ¿no?, era muy alto, ¿no? Muy alto, pero no lográbamos remisiones. Si no lográbamos remisiones. Entonces, fue eso que pasamos a los 8.000. Con 8.000 se logran mejores resultados, pero es muy malo para el aparato, con lo cual así nos fundió la bobina, ¿no? Yo tuvimos que parar los tratamientos, mandarlo a Inglaterra, es una complicación. Entonces, hay que hacerlo venir al paciente en 2 momentos, uno por la mañana y otro por la tarde, es más complicado. Entonces, nos bajamos de los 8.000, pero pensamos que es más eficiente. En ese caso, hemos tenido casos de un paciente que no respondió a la electroconvulsoterapia y sí respondió al estímulo de 8.000, ¿no? Y después lo que estamos teniendo es sin respuesta, ¿no? Es un 22%. Después de la mejoría de estos pacientes hay que hacer un tratamiento de mantenimiento, como todos en la medicina, ¿no? Así como hay que hacer se sabe, ¿no?, que si la electroconvulsoterapia o un paciente que respondió a la electroconvulsoterapia no se hace mantenimiento, el 50% recaen antes de los 6 meses. Bueno, en nosotros pasa algo lo mismo, algo por el estilo, ¿no? Entonces, hacemos tratamiento de mantenimiento a todos. La mayoría de estos pacientes eran pacientes que ya venían con medicación, no se las quitamos, mantuvimos la medicación y hicimos el tratamiento.
Y entonces fíjense que el mantenimiento, ¿cómo hacemos el mantenimiento? Inicialmente hacemos 2 por semana durante un mes. Este mantenimiento depende del criterio clínico. El protocolo que usamos es esto, pero si cambia, por el seguimiento clínico cambiamos, ¿no? Porque nuestro instituto es un instituto clínico y bueno, lo primero es la salud del paciente. Pero en general hacemos inicialmente el primer mes 2 por semana, luego hacemos 1 por semana durante un mes, después 1 cada 15 días por 2 meses, y después seguimos el follow-up dependiendo de las características clínicas. Llegamos a tener un paciente que se hacía 1 por mes, y lo tuvimos así durante 4 años, y luego ya siguió sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Era un paciente con depresiones fuertes, que además tenía situaciones existenciales complicadas porque estaba sobre el final de su vida laboral, y entonces el primer episodio depresivo fue porque tuvo un problema laborales y perdió el trabajo, lo jubilaron, después ahí respondió con los 20 tratamientos, y después el segundo episodio que fue muy importante en su vida fue que su mujer lo dejó, tuvo una nueva depresión, tuvo que hacer otro tratamiento agudo, prolongado, pero finalmente quedamos con 1 por mes durante 4 años. Y era un paciente que no podía recibir medicación porque tenía una gastrectomía por un neoplasma gástrico. Así que el único tratamiento posible que tenía era la electroconvulsoterapia o la electroconvulsoterapia o la estimulación magnética. Ese paciente está curado porque nunca más hemos tenido necesidad de hacerle nuevos tratamientos. Bueno, eso es por ahora todo. Ahora vamos a seguir entonces con la doctora Bianca, que nos va a exponer sobre una de las nuevas modalidades que hay de estimulación magnética, que tiene un gran futuro, que es la investigación del Deep Brain Stimulation. Bianca es una joven investigadora que trabaja con el doctor Marcolín en la Universidad de San Pablo, en el hospital más grande de América, ¿no? Con muy buena casuística, y bueno, así que entonces le dejo con Bianca. Adelante. Gracias. Buenas tardes. No sé si lo presentan en inglés o español o portugués, no sé cómo. Portuñol. ¿Cómo prefieren? Portuñol. ¿Ah? Portuñol. Bien. Bem, como o colega já falou da estimulação de uma maneira geral, as bobinas, o mecanismo de ação da estimulação, eu vou me ater na minha apresentação à estimulação que nós outros chamamos agora de profunda. É uma variação da estimulação magnética transcraniana clássica, e a diferença está na bobina, the coil that we use. Então, vou pular essa parte inicial. A estimulação magnética transcraniana, em inglês chamamos TMS. A TMS, ou EMT, é um método de neuromodulação cerebral que pode ser usado em diversas áreas, mas principalmente em pesquisas com neurofisiologia, no diagnóstico e no auxílio de alguns métodos de diagnóstico, então em associação com eletroencefalogramas ou exames também de imagem funcional, e principalmente ela é usada para tratamento de diversas afecções neuropsicológicas. O princípio, como foi dito, é o princípio de Faraday, da eletroindutância, que é essa conversão de um campo magnético em campo elétrico e vice-versa. O princípio da estimulação magnética é o mesmo para as duas formas. Atualmente, convenciona-se chamar a estimulação da forma como era antigamente, de standard, por isso eu pus um S aqui, standard TMS versus Deep TMS, a estimulação que chega um pouco mais profunda no cérebro. Para ver uma ativação neuronal, 2 parâmetros são essenciais: a força do campo magnético induzido e a orientação espacial desse campo.
É muito conhecido em pesquisas de neurofisiologia que a intensidade do campo produzido caia exponencialmente, quer dizer, muito rapidamente, à medida em que a região está mais distante da bobina. Então, em relação ao posicionamento da bobina no scalp, à medida que você aprofunda, a intensidade cai drasticamente, muito rapidamente. Isso é uma característica central da estimulação standard e é um problema quando se tentou atingir regiões mais profundas. Para que isso fosse possível com a estimulação standard, haveria necessidade de fazer um campo magnético de muito alta intensidade. E isso seria difícil de ser feito por duas razões principais. O aspecto técnico. Os aparelhos de hoje em dia que nós temos à disposição não são capazes de produzir pulsos magnéticos muito mais fortes do que a gente já tem, que gira em torno de 2 Tesla. Isso era uma limitação. A outra limitação é que, se a gente aumenta muito a intensidade aplicada ao scalp, você vai ter um aumento em proporção dos efeitos colaterais. Então, se na estimulação convencional tem-se um pouco de dor, de contrações musculares, são os efeitos mais comuns. Quando nós falamos de aumentar a intensidade aplicada, isso vai se expandir também. Então, teremos o risco de ter grande dor, desconforto, ou ser intolerável, além de grandes contrações da musculatura ao redor. E um risco maior ainda, que seria o risco de ter um damage, um dano na superfície onde esse estímulo está sendo muito forte. Então, o desafio para se produzir uma técnica que atingisse regiões mais profundas era justamente conseguir concentrar de uma forma eficiente, eficaz, o campo produzido e fazê-lo penetrar nas regiões mais profundas sem provocar esses inconvenientes que eu falei. Os 3 objetivos principais do método de Deep TMS, do método de estimulação magnética transcraniana profundo, é justamente esse, resumindo o que eu falei até agora. É você ter um forte campo elétrico que chegue à região desejada, que nós chamamos convencionalmente de alvo, com uma intensidade superior ao limiar motor, que é um parâmetro utilizado para a intensidade que vai ser usada em qualquer tipo de sessão de estimulação magnética. Então, você tem vamos dizer, uma linha de base, acima daquele estímulo, daquela quantidade, você consegue uma resposta do neurônio. Então, a gente chama supralimiar toda a intensidade usada no tratamento que ocorre acima desse limiar, dessa linha de base. Então, um dos desafios é fazer com que o campo que você aplicou na superfície chegue até onde você quer com uma intensidade boa. Como a gente tinha visto, quando ela cai muito rapidamente, isso não acontece. O segundo desafio é você ter as altas intensidades desse campo elétrico, na região desejada e supralimiar, e com o mínimo de repercussão em termos de efeitos adversos, de efeitos colaterais. Então, para resolver a questão de intensidade, 3 medidas foram tomadas no desenvolvimento da bobina de estimulação profunda. A primeira diferença é que, entre a standard e a profunda a gente chama H-coil, ou em inglês H-coil,
Essa bobina H, ela produz múltiplos focos de estimulação, enquanto a que foi demonstrada agora há pouco, a circular, ou a figura em 8, produzem um campo por vez, um foco de campo magnético só. A bobina profunda produz múltiplos, e o campo final que vai chegar à região que você deseja estimular será a somatória desses campos. Para fazer a somatória desses campos e que ela chegue a um final com uma boa intensidade supralimiar, é necessário que alguns, como ela produz muitos focos elétricos ao mesmo tempo, e a gente sabe que o campo elétrico, se ele está numa determinada direção e ele cruza um outro, eles se anulam. Você perde os dois estímulos. Então, é necessário que ela tenha algumas características internas que configurem e possibilitem que os campos possam passar próximos. Para isso, existe esse segundo componente, que é minimizar as corrente elétrica que esteja passando pela bobina em qualquer direção que não seja a que você quer, a desejada, o alvo. Para isso, os fios que compõem a bobina, que são fios de cobre internos, a gente chama enrolamentos, em inglês, windings. Os enrolamentos devem ser dispostos de uma forma que esses estímulos, que são aleatórios e não são no sentido desejado, os fios devam ser bastante curtos, quanto mais curtos, melhor, e devem passar por um trajeto que seja longe do local onde você quer estimular. E uma outra medida é essa chamada return path, que são, na tradução literal, caminhos de retorno. É uma outra categoria de fios que também carregam corrente elétrica em outra direção oposta à desejada. E, por isso, eles também devem fazer um trajeto dentro da bobina que esteja longe do local principal de estimulação. Essas são algumas medidas que fazem com que ela consiga, a bobina H consiga concentrar o estímulo num local e fazer com que ele chegue mais profundo com uma boa intensidade, não se percam os estímulos no caminho. E um segundo problema, como a gente tinha citado, é a orientação do campo magnético. Isso na literatura é um consenso que a melhor direção do campo magnético, a melhor orientação para o campo criado, para que ele estimule uma fibra, é que o campo esteja em paralelo com a fibra. Quando o campo elétrico gerado está paralelo ao neurônio, ao axônio, essa é a melhor posição para que ele consiga estimular essa fibra. E outras duas características da bobina profunda, da bobina H, são indicadas para esses dois casos. O próprio frame, a bobina profunda, a gente viu a superficial, ela é uma placa que você move sobre a cabeça. A profunda, ela é como a gente está vendo aqui na figura, ela é um capacete que se encaixa. Então, você não vê diretamente aonde está o foco de estimulação, como a gente viu no slide do Dr. Pipe, no centro, na conversão das duas argolas e na circular, de forma circular. Aqui você encaixa o capacete, mas ele tem uma flexibilidade que você consegue mexê-lo para que ele se adeque a diferentes tamanhos e formatos de crânio, além de você poder posicionar a região que você quer bem tangencial. Isso é um aspecto importante. E o segundo aspecto importante é a própria orientação dos fios de cobre dentro da bobina, que é chamado internal winding arrangement. Então, essas são as características que permitem à bobina chegar a uma profundidade maior do que as demais. Só gostaria de dizer a respeito da sham,
quando vamos fazer um estudo com placebo, a bobina placebo é chamada chão, e, nesse caso, em estudos que usam bobinas superficiais ou padrão, você troca a peça por uma peça que não faz uma estimulação real. Nesse caso, não se troca. A própria bobina ativa redireciona a corrente elétrica de uma maneira que não leve para a estimulação. Então, ela faz a mesma contração muscular, a mesma sensação tátil, porém não produz efeito. Nesse caso, é a bobina chão. O primeiro estudo com estimulação profunda, a bobina foi desenvolvida entre 2000 e 2002, e o primeiro estudo foi publicado em 2002. Esse estudo, através de cálculos teóricos e de testes práticos com um modelo de cabeça fantasma, é uma peça de vidro preenchida por solução fisiológica, e você consegue fazer um estímulo e medir até onde esse estímulo vai. Então, foram esses dois modelos para avaliar qual era a profundidade atingida efetivamente por essa técnica, naquela época, nova. Um segundo trabalho, em 2005, foi o primeiro feito em humanos, com voluntários saudáveis. Esse estudo conseguiu demonstrar o que já tinha sido feito pelos cálculos anteriores, uma profundidade para estimulação profunda de 5,5 centímetros. Então, ela ultrapassa um pouco aqueles 2 centímetros, chega mais abaixo do que é o córtex. Estimula estruturas subcorticais e também a conexão entre a parte cortical e subcortical. Nesse gráfico, a gente pode ver bem isso. Aqui a gente tem a representação da bobina H profunda, e aqui a figura em 8, que é a clássica bobina de standard TMS mais usada. E a gente vê em 2 centímetros, você precisa de uma intensidade de 100% da capacidade do aparelho, ou seja, com o máximo de potência do aparelho, ela chega a 2 centímetros. Enquanto que, para a mesma profundidade, em função daqueles aspectos técnicos que eu descrevi, você consegue, com uma intensidade menor, chegar à mesma profundidade. E, com uma intensidade maior, chegar a um máximo por volta de 5,5 centímetros. Além disso, é muito importante a gente perceber essa curva aqui representa aquilo que eu falei. O decaimento do campo elétrico é proporcional, exponencial à medida que você se distancia, ou seja, é rápido, é agudo. Aqui a gente vê um outro padrão de queda do campo magnético. O campo elétrico produzido ele cai de forma mais devagar e mais progressiva. Por isso, você chega mais fundo com menos energia. Tá? O perfil de efeitos colaterais dos dois métodos é o mesmo, uma vez que a técnica tem o mesmo mecanismo de ação. Além do mais, em relação à convulsão, que sempre foi a preocupação principal com estimulação standard antiga, até 2015, houve 6 casos de convulsão em aproximadamente 4.000 pessoas tratadas em estudos. Tá? Para todos esses 6 casos, outros fatores epileptogênicos foram descritos. Por exemplo, um paciente havia feito abuso de álcool na noite anterior ao tratamento e não referiu. Um outro paciente tinha histórico de epilepsia e não havia dito. Então, para todos os casos, não foi a estimulação o principal fator.
Como eu disse para vocês, essa configuração interna dos anéis para a bobina profunda, na superficial você quer estimular aqui, você move o aparelho, move para trás. Com a profunda é um capacete. Então, o padrão interno dos rolamentos, dos anéis, deve ser diferente para cada local que você quer estimular. Então, para cada doença ou para cada alvo, ela é diferente por dentro. Eu vou mostrar agora alguns exemplos de como elas são por dentro e para que servem. Os tipos de bobina H. A bobina H1, a mais usada, estimula regiões corticais e subcorticais do córtex pré-frontal. Especialmente, então, o córtex pré-frontal bilateralmente, especialmente esquerdo. Ela tem uma preferência pelo lado esquerdo. É usada para depressão maior, transtorno de estresse pós-traumático, para depressão bipolar e também nos sintomas negativos da esquizofrenia. Todas as citações que eu vou fazer a partir de agora são estudos, pesquisa. Não são. Depois vou falar das aprovações fora de pesquisa, mas aqui eu estou falando das indicações em pesquisa, das pesquisas que já foram feitas nessas doenças com essa bobina. H5, ela é o córtex pré-frontal bilateralmente e órbito frontal. Então, pega globalmente essa região anterior e de forma simétrica. Usada para Parkinson. H7. Estruturas mediais com ênfase no giro cingulado anterior. Aqui. Usada para essas indicações em pesquisa. H3. Foi usada para autismo, a gente também chama H-AUT. Córtex pré-frontal, medial e órbito frontal, simetricamente. Aqui é o que eu falei, os fios como se dispõem internamente. A H4, que chega a estimular a ínsula e por isso é usada em dependências químicas e de comportamento. A H10 é específica para córtex motor e é usada para dor crônica, uma indicação muito importante, esclerose múltipla e para reabilitação pós-AVC. E agora eu vou falar um pouquinho de como está no mundo a aprovação deste método, desta subtipo de estimulação magnética. Nos Estados Unidos, o FDA aprovou em janeiro de 2013 o seu uso para episódios depressivos somente. Na comunidade europeia, a aprovação foi em dezembro de 2014 para todas essas indicações. Isso varia muito de país para país. Outras aprovações. No Canadá, janeiro de 2013, um ano depois Israel, Austrália, Alemanha. No Chile, foi o primeiro da América Latina, em junho de 2012, e o Peru, mais recentemente, em fevereiro de 2015. No Brasil, a aprovação foi em junho de 2014, esses 3 tipos apenas. No Brasil, a Anvisa, é o nosso FDA, aprova o uso do aparelho, mas a gente ainda está aguardando liberação do Conselho Federal de Medicina para que a gente possa ter quais indicações, quais os parâmetros, como usar e em que casos. Era isso. Graças. Buenas tardes. Is there anyone who cannot understand Spanish or Portuñol? No? Okay, anyway, my slides are going to be in English. If anyone have any doubt, you can speak to me, okay? Sí. Nosotros tenemos 17 años de experiencia con estimulación magnética, un poco menos do que o Dr. Pike, que tiene 23 años. E vou agora falar sobre a experiência de pesquisa e publicações na área. Se há um que viu esta apresentação em fevereiro acá,
é o mesmo, exceto o último, que é uma nova publicação com Deep TMS for Resistant Bipolar Depression, para depressão resistente em transtorno bipolar. Hello? Acá. Los mecanismos son los mismos que mi colega ha hablado bastante. Estes são os protocolos. Acá não está Theta Burst. Nós temos dois tipos de Theta Burst. Um Theta Burst intermitente, que há 3 grupos de pulsos rápidos a 50 Hz, um pequeno intervalo, outros 3, um pequeno intervalo, ou um grupo maior de pulsos e um intervalo maior. O primeiro é Theta Burst estimulador, e o segundo é Theta Burst que, de uma maneira simples, frena os circuitos neuronais. Um se chama Theta Burst estimulante, outro Theta Burst intermitente ou contínuo. A fisiologia também, meus colegas já falaram bastante. Nós vamos falar agora rapidamente sobre alguns estudos em depressão em Parkinson. É um problema tratar depressão em Parkinson, porque são pessoas idosas com Parkinson e depressão e muita comorbidade. Então, as drogas têm muitos efeitos colaterais. Nós tentamos tratar isto. Basicamente, como as pessoas eram muito idosas, não se podia trazê-lo muitos dias ao hospital. Então, nós tentamos fazer mais estímulos no mesmo dia, para ver se a comparação com fluoxetina, que é uma droga padrão para o tratamento de estimulação magnética, para o tratamento de depressão em Parkinson, qual era o resultado. O resultado foi o mesmo para depressão, comparado com fluoxetina, isso 10 Hz. Pero também quando se estratificava por idade, era o mesmo. A sintomatologia motora, embora isto pareça diferente, é o mesmo. Pero, em las atividades de vida diária, em la evolução cognitiva, o Michael ha hablado agora em mild cognitive problems, mild cognitive impairment. São transtornos cognitivos leves. Acá também houve uma melhora de cognição nos pacientes com esta idade. E os efeitos adversos foram menores no grupo de estimulação magnética do que no grupo de fluoxetina. Depois comparamos com ECT. Vou dizer que isto era uma amostra absurdamente refratária. Então, os resultados, isto está na publicação, está acá. O mesmo estava no estudo anterior. A referência está abaixo acá, está bem? Se quer, depois pode passar. O que isto resume todo? Em la semana 0, todo o grupo que foi para ECT ou TMS tinha o mesmo Hamilton, sem diferença estatística. Em la semana 2, sem diferença estatística, e na semana 4 também. Há estudos posteriores a esse que mostram que ECT é superior a TMS para tratamento de depressão. O que provavelmente aconteceu que lidamos com um grupo extremamente refratário e que já havia muita degeneração ou muita inflamação cerebral e nada mais responde. Se uno tem costume de lidar com ECT, sabe que isto é uma resposta pobre para ECT, isto é mais ou menos 60% a 70%, e o mesmo acá, em TMS. E também não diferenças em response, que é a redução de metade da sintomatologia, e não diferenças em remission, que é se você se lembra, era 35 o score de Hamilton inicial, e acá para se considerar uma remissão menor ou igual a 7, também igual. Ok?
Ok, 2 estudos, tá bem? Um sobre depressão e Parkinson, outro sobre a comparação com ECT. Este ECT era unilateral to the right side, com 6 vezes o limiar convulsivo de potência. Os pacientes que não respondiam ECT, ao lado direito, que tem menos alteração cognitiva, se passava para bilateral, para os 2 lados do ECT, eletrodo dos 2 lados, não um aqui, para preservar a cognição. Tá bem? Acá, o que se fez? Pegamos pacientes com depressão severa e titulamos uma dose de um antidepressivo sabidamente eficaz, que é a amitriptilina, disponível em serviço público em Brasil, para que não haja viés de uso de uma droga ou outra por sugestões comerciais. E depois que se titulou em uma semana, we add active or sham TMS. E no grupo que se combinou a droga com estimulação magnética, na primeira semana houve uma resposta muito mais forte, uma queda muito maior. Naquele tempo, uma das interpretações simplesmente que estaríamos fazendo uma potencialização farmacodinâmica. Amanhã há uma apresentação sobre alteração da barreira hematoencefálica em las psicoses, que um americano vai falar amanhã. E recentemente se descobriu que TMS abre a barreira hematoencefálica por 45 hasta 60 minutos. Então, este poderia ser hoje, com o conhecimento que temos hoje, isto foi publicado em Biological Psychiatry. Isto é uma revista extremamente difícil para se publicar, extremamente. Provavelmente, nós estaríamos discutindo se também com esta frequência de 5 Hz se abre a barreira. O que se sabe é que a abertura de barreira tem a ver com frequências mais lentas e que as frequências rápidas causam vasodilatação, mas não abrem a barreira. Talvez 5 Hz sendo uma frequência intermediária entre o que se usa hoje, que é 20 Hz, 20 pulsos por segundo, e as frequências de 1 Hz seja intermediária, talvez uma possível explicação pudesse ser esta. A diferença se mantém mesmo depois que se para a estimulação magnética. Este estudo foi depois em um clinical setting, não mais em um setting de pesquisa. Os pacientes retornaram para os seus médicos e na semana 8 continuavam diferentes as 2 coisas. Esta taxa de remissão e resposta para os 2 grupos extremamente diferente. Eu penso que uma das coisas que vai acontecer com o campo magnético no futuro, eu penso que em 5 anos, ou alguma coisa assim, vai ser a potencialização por disponibilidade de medicação em circuitos cerebrais específicos. Nós estamos começando agora um estudo para dispensar mais droga a um tumor grave cerebral que se chama glioblastoma, tentando ver se isto se repete em um tumor cerebral, porque se posso pôr mais quimioterápico no tumor com menos dose circulando no corpo, menos efeito colateral e mais sobrevida. Isto é o mesmo, depressão pós-parto, também com estimulação magnética transcraniana, à esquerda, com uma importante melhora com o tempo. Isto é Hamilton Depression Rating Scale, esta é Edinburgh. Isto é uma escala específica para medir sintomas depressivos em la gravidez e el puerpério, pós-partum. E o mesmo se observou uma melhora significativa no grupo que recebe estimulação. As pacientes não tomavam medicação antidepressiva. Era somente placebo ou ativo.
Normalmente, os comitês de ética não aprovam esse tipo de estudo, mas o nosso aprovou. Se, de novo, se querem, a citação bibliográfica está aqui. Curiosamente, a cognição, as mulheres, quando estão em depressão pós-parto, se quedam em um caso meio confusional, meio desorientação, não conseguem pedir ajuda para cuidar do ninho. E acá houve também uma melhora em neuropsicológica importante em todos estes testes. Bem? Isto era uma bateria neuropsicológica bastante sofisticada. E também uma melhora na situação social. Mais habilidade, mais empatia, mais capacidade de pedir ajuda para outros. E melhor relacionamento com o companheiro. Ok. Se os outros estavam todos publicados com referência, este está em preparação. Há 3 anos que está pronto por questões internas do nosso serviço. Não podemos prepará-lo para apresentar até agora. Pero isto foi apresentado no Congresso Mundial de Psiquiatria Biológica em Kyoto em 2013. Então, estávamos estudando dependência de cocaína em pacientes que tinham a mesma quantidade de depressão. Muito importante, porque se há sucesso em tratamento de cocaína, não se sabe se é secundária a depressão ou não. A mesma quantidade de ansiedade. Pero, em escalas para medir a cocaína, em termos de intensidade, o grupo que passou por estimulação ativa diminuiu muito. E também na frequência, houve uma melhora significativa nesse grupo. Eles eram tratados por 4 semanas e depois tinham seguimento. Isto é o que aconteceu com a diminuição do uso de cocaína. Se eu não me engano, na semana 6, houve uma diferença significativa, se media na urina cocaína. Então, além de escalas comportamentais, tinha também uma medida de urina. Existem umas questões técnicas nesse estudo, que a medida de urina que nós fizemos não era uma medida contínua. Ou seja, se a pessoa tinha, vamos dizer, 100 miligramas de benzoil e cognina na urina, e ficou com 1 miligrama, nisto a gente considerava positivo, era tudo ou nada, não era uma medida contínua. Isso chama variável categórica, ou seja, muita gente que podia ter sido pega com uma diminuição importante de cocaína não foi. A única, e eles melhoram e depois começam a piorar, ou seja, aqui se abre uma janela para intervenções, para as intervenções psicossociais, para a educação, para a orientação familiar, etc. E a única variável que predizia malo prognóstico era a idade. Quando se começava antes, muito pior o prognóstico. Mike falou sobre isso, também está publicado, só que não usamos Theta Burst. Deveríamos ter usado Theta Burst, pero acá se foi 10 Hz para frontal esquerdo. Lo mesmo, em Rivermead, que era uma escala de funcionamento cognitivo que se chama ecológica, é como a pessoa vai à vida, se vai ao cinema, se lembra, se não lembra, mais do que uma avaliação neuropsicológica de marcar coisas. Então, como melhora? Para quem fez estimulação ativa nesses idosos, e melhora neuropsicológica nestas funções. Em las outras, não. Stroop, Digits, ordem direta. Ok? Próximo. Mike falou sobre Theta Burst. Nós fizemos Theta Burst em autismo. Este está em preparação. Este se ia publicar com um grupo americano e agora houve que cambiar para outro grupo que está interpretando os dados com nós outros. Isto é uma
avaliação de efeitos colaterais de estimulação magnética em crianças. Não é diferente de adultos. Acá são a idade de los niños que estudamos. Sí, esto la edad en meses, ¿está bien? Y también la medicación que los niños estaban usando, estas acá. Y tanto los parentes, los padres de las madres eram entrevistados, quanto o paciente também era examinado com estas escalas. Basicamente, o que se observou, não puedo. Que para os padres do niño, uma melhora na avaliação do seu comportamento, estes eram solamente autistas de alto funcionamento com comportamento restrito repetitivo. Ou seja, é um grupo específico de autistas, não é qualquer tipo. Tem sempre que separar os grupos, porque senão não se sabe o que trabalha. Ok, isso aqui. Sim, em análise quantitativa isto é para sintomas obsessivo-compulsivos, essa escala, o iBox é para sintomas obsessivo-compulsivos, porque muitos dos sintomas restrito-repetitivos dos autistas parecem sintomas obsessivo-compulsivos. Esse é o motivo pelo qual se usa o iBox. Tá? E outros... isso aqui é uma escala. Essa é uma escala específica para comportamento restrito-repetitivo, que também com uma diferença. Eu esqueci de dizer uma coisa. Este é o único estudo que tem aqui que não é controlado. Este é um estudo aberto. Não é que tem um grupo que fica sham, um grupo ativo. A gente não sabe quem está no grupo que está sendo tratado ou não está. Isto é um estudo aberto, prospectivo, e é o primeiro do mundo na área. Alguns desses estudos foram primeiros. O de potencialização de antidepressivo foi o primeiro, este também foi o primeiro, de mild cognitive impairment também foi o primeiro. Do ponto de vista neuropsicológico, houve uma diferença entre a semana 0 e a semana 2, no Wisconsin Card Sorting Test, que é um teste para se ver funções executivas, que basicamente analisa a função frontal. E houve uma diferença também aqui. Claro que isso tem que ser visto com muito cuidado, que não é um estudo controlado, conforme eu falei. E a habilidade para novos conceitos também com melhora. A velocidade para processar informação com melhora também. Ok. Isso hasta acá se foi a mesma apresentação que eu he hecho em fevereiro acá em Lima. Agora, isto se foi submetido para International Journal of Neuropsychopharmacology 2 weeks ago, 2 semanas atrás. Isto é o primeiro estudo, também não há nenhum outro estudo publicado no mundo até agora, sobre Deep TMS em Resistant Bipolar Depression. O simpósio que estava acá antes de nós falou muito sobre a dificuldade e que não há tratamentos claros para resistant bipolar depression. Há para mania, mas não para bipolar depression. É muito difícil tratar. Os antidepressivos trazem muitos efeitos colaterais, a indução de fase. Ok, isto é um slide com muita informação, mas é simplesmente para dizer como se pegou a amostra e como os pacientes foram alocados. O que nós pegou? 50 resistant bipolar depression type 1 or type 2, 50% era tipo 1, 50% tipo 2, com uma Hamilton 17 maior do que 17 pontos, ou seja, severe depression. Os pacientes
tinham que seguir, e 86% seguiram, o CANMAT. Existem os guias para tratar esses pacientes. Então, foram seguidos guias internacionais de tratamento, para que não haver confusão entre um e outro. E, pelo menos, os pacientes tinham que ter, segundo o CANMAT, 2 tentativas de antidepressivo de um desses três grupos. O lítio plus valproate, quetiapina ou lamotrigine. Valproate plus lítio, lamotrigine, and so on. Ok? Isto nós fazemos no dia a dia no nosso trabalho. Como se foram tratados os pacientes? 55 trains, ou seja, a máquina, com 55 disparos por aplicação, em uma frequência de 18 Hz, 120% do limiar motor. Por que 120? Porque se interessa na profundidade. Com menos de 120% do limiar motor, não há diferença entre placebo e Deep TMS. Train duration 2 seconds. Por que 2 seconds? Solamente 2 segundos, porque a frequência é muito alta, o limiar também, para se evitar as convulsões. 20 segundos sem funcionar a máquina, por 20 dias, este é o total de pulsos por dia e total de pulsos por tratamento. Isto é a demografia, os dois grupos exatamente idênticos, ativo e placebo. Isto é Hamilton Depression, a escala de Hamilton para a depressão, com significância diferença estatística em la semana 4 e la semana 6, favorecendo o grupo de ativo. Esta é a taxa de resposta em la análise per patient, com a análise repetitiva de variância e com intention to treat, que é um método estatístico que se chama como Michael, last observation report, que é last observation, com a última observação sendo carregada até o final. Quando se perde algum dado, se pode usar isto. E não diferença se viu, pero em semana 4 quase se atinge a diferença estatística de resposta, favorecendo o grupo ativo. E remissão sem diferença. Quando se observa a Clinical Global Impression, Hamilton para a ansiedade e Global Assessment of Functioning, em la semana 4, há uma diferença favorecendo o grupo ativo, tanto para Clinical Global Impression quanto para Global Assessment of Functioning. Mas não para o tratamento de ansiedade é o mesmo. Os efeitos colaterais, basicamente, scalp pain, dor acá, não? Foi diferente, mais frequente no grupo de estimulação magnética. Depois se correu um sistema de análise que se chama regressão logística, para saber se havia algum fator que poderia prever a melhor ou a pior andamento do estudo, a resposta. E solamente o uso de benzodiazepínicos poderia prever melhor ou pior resposta. Portanto, cuidado com o uso crônico de benzodiazepínicos. Se pioravam. Se podia usar até 3 miligramas ou equivalente de lorazepam, ou equivalente. Com mais uso, se piorava mais. Solamente isto. Todo controlado. Idade, sexo, tempo de doença, número de episódios prévios, tudo controlado. Ok, para resumir isto tudo que falei. Isto é a escala de depressão.
neste período, estatisticamente diferente, favorecendo o grupo de tratamento ativo. O que que tem? Não se observou sintomas maníacos induzidos pelo tratamento. Isso é muito importante, ou seja, nós temos um tratamento eficaz para a depressão bipolar que não induziu fase maníaca ou hipomaníaca. Principal efeito colateral, dor, e principal preditor de resposta, pobre benzodiazepínico. Ou seja, esse slide resume o que eu falei. O resto é metodologia científica. Ok? É isso, muito obrigado. Viu?